Quantos são gratos? Porque a primeira coisa que ele queria que você soubesse era: eu não sou apenas seu provedor. Eu sou a sua provisão. Se eu sou apenas seu provedor, então você precisa do que vem da minha mão. Mas se eu sou a sua provisão, você pode confiar em meu coração para saber que, mesmo que não esteja vindo em sua direção, tudo o que você precisa para a vida e a santidade está em mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Se você não consegue ver o próximo passo, tá tudo bem. Eu vou te dar luz suficiente para o próximo passo que eu te chamei para dar. Não os próximos 1500. É uma revelação progressiva. Eu sou o portão, isso significa que você entra e você sai através de mim. A igreja não é o portão, outras pessoas não são o portão. Eles não decidem o que a sua vida se torna ou o que não se torna. Eu sou o portão, eu sou o bom pastor. Eu o guiarei pelo vale da sombra da morte. É apenas uma sombra, porque eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo as coisas que morreram em sua vida estão sujeitas à ressurreição. Eu dou ordem sobre ossos mortos. Se o sopro de Deus atinge os ossos do vale, eles têm que se levantar e viver em nome do Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Existem imitadores, existem substitutos, mas eles não podem te sustentar. Eu sou o pão da vida. E para levá-los a ver isso, ele teve que levá-los de volta às experiências deles. E muitas dessas experiências aconteceram antes que eles estivessem por perto. Para que você consiga ver que Deus é o seu provedor, eu quero mostrar algo sobre Êxodo capítulo 16, que realmente me fala sobre como, em algumas estações da minha vida, eu sinto que a demanda é maior do que a oferta. Os discípulos não foram os primeiros a serem colocados em uma situação que era demais para eles. Então eu prego para pessoas que estão olhando demais em uma área de sua vida hoje. E eu acredito que, por nada menos do que o dispositivo que está no seu bolso, estamos vivendo em uma época de muita informação. Nós temos visto agora, por meio de estudos sobre fadiga da compaixão, que, sabendo tudo de ruim que acontece no mundo, estamos nos tornando incapazes de nos mobilizar para fazer qualquer coisa sobre as coisas reais que podemos afetar, porque estamos sobrecarregados com muito. Os discípulos viram as multidões, eles disseram: está ficando tarde, Jesus. Isso é João capítulo 6, antes de dizer: eu sou o pão da vida. Foi isso que levou a essa declaração. Essa é a história por trás da declaração. Ele não estava apenas dizendo algo fora do contexto. Ele pegou o pão e o multiplicou e todos foram alimentados. Mas antes disso acontecer, a tendência dos discípulos era como a mesma tendência que temos quando é demais: mande-os embora. Mande-os embora. Isso é demais. Eu não posso resolver tudo. É demais, é muita dívida financeira. Eu nem sei por onde começar a sair disso. É demais, sabe? É demais. Isso é muito para minha agenda. É demais. E então, se o espírito de demais ficar em você por muito tempo, ele vai se tornar o espírito do não suficiente. Então você começa a avaliar o seu potencial com base em suas experiências. E no que Deus é tão bom em momentos como esses em nossas vidas. Se você está vivendo um momento desses, eu sei que eu já passei por alguns, onde você começa a mandar embora oportunidades por não acreditar que tem recursos para atender a necessidade. Você se identifica com essa passagem e essa declaração: eu sou o pão da vida. Então, recentemente, eu já vou ler Êxodo 16 daqui a pouco, eu não esqueci. Mas eu comecei a perceber que eu estava recusando coisas que eu acreditava que Deus queria que eu fizesse, mas não era nem porque eu estava ocupado demais para fazê-las. Eu comecei a sentir que eu não tinha o suficiente para dar. Isso começou a me assustar. Que talvez eu fosse lá para tentar fazer isso e eu não teria o que as pessoas esperavam que eu tivesse. Então eu comecei a mandar embora coisas que Deus estava tentando trazer para mim, para multiplicar a provisão dele e me usar, que é o que eu queria. Mas quando você permanece no espírito de demais por tempo suficiente, torna-se um sentimento profundo de não suficiente. Eu acredito que eu estou olhando para pessoas hoje, acredito que é uma epidemia cultural. Que nunca estivemos em uma época em que nos sentimos mais privados e esgotados e insuficientes para enfrentar os desafios da vida, porque estamos constantemente expostos a todas as necessidades do mundo de uma só vez. Então Jesus diz:
Seus pais comeram maná no deserto. Na semana passada eu falei sobre o deserto e falei sobre encontrar sua água em lugares secos. Que Deus sempre colocará uma pedra de onde virá a água, mesmo nas estações mais secas e difíceis de sua vida. E como quando você está com muita fome ou sede, você se torna mais suscetível a substitutos. E é por isso que você pode ser tentado a transformar pedras em pães. A passagem pelo deserto que Jesus demonstrou ao vencer a tentação, e a nação de Israel sucumbiu à tentação, é mencionada em Êxodo 16. Lembre-se de que eles vieram pelo Mar Vermelho. Eles estavam no Egito há muito tempo, sofrendo sob a escravidão. Depois de passarem pelo Mar Vermelho, eles habitaram em um lugar chamado deserto. Esse não era o nome disso, foram várias paradas ao longo do caminho. Por um tempo depois que eles deixaram o Egito, aparentemente eles tinham alguns pacotes de lanches. Mas no momento em que a comida acabou, eles foram pegos em uma situação interessante. Assim como os discípulos em João 6, onde estamos em um lugar remoto e não temos o suficiente para fazer o que precisamos fazer. E eu quero que você olhe para a Escritura, porque é uma espécie de teste com o qual alguns de vocês estão lidando agora. O teste do você confia em mim agora. Você tem tantas oportunidades em sua vida de confiar em Deus novamente. E toda vez que você confia nele em um nível diferente, em um cenário diferente, você vê uma dimensão diferente de quem ele é e o que ele pode fazer. Agora olhe para isso em Êxodo capítulo 16. Se eu conseguir achar. Isso, diz, toda a comunidade israelita, versículo 1, toda a comunidade israelita partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês, depois de terem saído do Egito, onde eles estiveram por 430 anos no Egito, onde inicialmente foram para escapar de uma fome que havia em Canaã. Mas então no Egito, o lugar para onde eles foram para escapar da fome tornou-se o lugar onde eles foram escravizados pelo faraó. Lidamos com isso na semana passada. Assista a mensagem, é gratuito no YouTube. Você não tem desculpa para não assistir. Baixe o podcast, baixe o aplicativo e assista a mensagem. Mas onde isso nos leva é que eles estavam fora do Egito, mas não estavam dentro de Canaã. Eles estão em um lugar onde precisam da provisão de Deus, mas não acessaram totalmente a promessa de Deus. Eu chamo isso de decepção da libertação. É quando Deus tira você de algo, mas também Ele não te dá outra coisa. É quando você levanta a mão para receber a Cristo e ainda tem problemas com a sua raiva. É quando você acredita que Deus te tocou durante o culto e você ainda tem bursite no joelho direito quando vai para casa. É quando Deus te faz uma promessa e fala uma palavra sobre a sua filha e a atitude dela piora na terça-feira mais do que na quarta-feira passada. É a decepção da libertação quando Ele te traz para fora, te leva adiante, te leva para frente. Mas agora eles estavam realmente presos em um lugar para se perguntar o que vamos comer. E eles não passam no teste, porque em vez de gratidão pela graça de Deus que os levou até ali, eles começam a resmungar sobre o que estava por vir. Bem, isso foi nos tempos bíblicos. Nós não lidamos mais com isso. Sabe, a Bíblia está desatualizada, os tempos mudaram. Mas eles saíram do Egito, veja isso. Quando a data de validade de sua estação de sofrimento havia chegado aos ouvidos do céu. Tudo que você passa na sua vida, tudo que até o inimigo faz na sua vida, qualquer coisa que você faz a si mesmo na sua vida, não pode durar para sempre. Eis por que não pode durar para sempre. Porque você não está no comando do calendário de eventos do propósito de Deus no mundo. Então, mesmo que o diabo esteja mexendo com você em sua mente, mesmo que o diabo esteja mexendo com você em sua família, ele não pode simplesmente mexer com você pelo tempo que ele quiser. E o quanto ele quiser. Deus teve que dar permissão ao diabo para ferir Jó. Ele não conseguiu fazer o que queria fazer pelo tempo que ele queria. Deus disse, agora é o suficiente. Repitam comigo, é suficiente. E quando Deus viu seu povo lutando na escravidão egípcia, em certo ponto ele chega e diz, agora basta.
Quando ele falou com Moisés, ele disse: eu vejo meu povo maltratado e vejo suas costas sofrendo com o trabalho pesado e ouço como eles estão clamando por mim. E isso é o suficiente. E eu desci para libertar o meu povo e tirá-los do Egito. Cada estação de sofrimento, cada estação de luta tem uma data de validade. Deus é soberano. Deus está no comando. O inimigo não comanda a minha vida. Então, quando isso acabou, e um mês se passou, eles passaram pelo Mar Vermelho, mas agora precisavam de algo para comer. É por isso que eu acho que Jesus citou isso para dizer: eu sou o pão da vida. Assim como eu fiz isso então, veja isso. Assim como eu fiz naquele período de tempo. Assim como eu cuidei de você antes. Assim como você não soube como eu fiz antes, eu fiz assim mesmo. Eu sou. Assim como eu era, eu sou. E assim como eu sou, eu serei. Eu tô derramando amor nesse sermão, mas isso é para essa sessão. Quinta fileira nessa sessão. Eu sou, eu fui, eu serei. Eu sou. Eu fui como você sabe que eu sou, porque eu fui. Como você sabe que eu vou ser, porque eu sou. Como você sabe que eu sou, porque eu fui. Há um testemunho em sua vida da fidelidade de Deus que te capacitará a confiar nele nessa estação. E você só tem que fazer isso de novo e de novo. Se você confia em Deus com um teste, você pode confiar nele com outro. Álgebra 2 é sua recompensa por passar em Álgebra 1. Você não consegue se formar, você apenas começa a confiar nele de novo. Eu nunca vou me esquecer do que a Holly me disse quando Eladia nasceu. Ela disse: oh! Você não pode parar de se preocupar com seu filho depois que ele nascer. Porque, sabe, nós ficávamos passando óleo na barriga dela e alimentando com abacates ou o que quer que fosse. Você sabe tudo do pré-natal. O que esperar quando você está esperando a propósito. Esse livro é uma porcaria. Eu quero meu dinheiro de volta. Mas ele colocou uma expectativa em nós. É a decepção da entrega. Oh, eu tive o filho. Agora eu tenho que checar ele durante toda a noite. Eu fico preocupado quando ele tá chorando. Eu fico preocupado quando ele tá quieto. Eu fico preocupado. E agora, não apenas eu tenho que confiar a vida do meu filho a Deus quando ele é nenenzinho, porque é assustador. Você corre pela casa, protegendo eles de tudo. Sabe, bem, o primeiro, tipo, nós temos 3, no terceiro, você já manja tudo. Mas o primeiro, você fica tampando as tomadas elétricas com aqueles plugs de plástico. Então você começa a confiar em Deus quando eles são adolescentes. E não fazem um daqueles plugs de plástico para os amigos deles. Então agora é assim. Ei! Confie em mim agora. Confie em mim profundamente. Confie em mim amplamente. Confie em mim, o eu sou. Porque eu era. E eu também serei. É o tipo de Deus que eu sou. O pão da vida. Aqui está. O pão. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.